O Esperanto é uma língua natural? Gente, o Esperanto é uma língua artificial. Mas o que é uma língua artificial? Veja, existe como línguas artificiais muito conhecidas o Klingon, que é uma das línguas, é uma língua criada para o Star Trek, para o filme, seriado, para a história, para o mundo do Star Trek, né? Existem também as línguas artificiais criadas pelo Tolkien, que já, né, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso. Ele criou, por exemplo, o Quenya, o Sindarin, que são as línguas dos elfos. Ele criou o Kuzdul, que é a língua dos anões. Então ele criou as línguas faladas lá na Terra-média, que é o mundo do Senhor dos Anéis. Então essas são línguas artificiais, são línguas fictícias, são línguas criadas para mundos fictícios, essas que eu dei o exemplo agora. Existem línguas que, apesar de serem artificiais, elas foram criadas para serem utilizadas por nós seres humanos. Além do Esperanto, existe o Volapük, que veio antes do Esperanto, e existe o Ido, que veio depois do Esperanto. São línguas artificiais que foram criadas para fazerem o papel de língua internacional do mundo. Mas o Volapük e o Ido, por suas características próprias, não conseguiu, como o Esperanto, formar uma comunidade de falantes daquela língua em número suficiente para ela deixar de ter características de línguas artificiais. Tá? Elas não são línguas vivas, porque as línguas elas precisam servir de comunicação entre as pessoas por escrito, elas precisam servir de comunicação entre as pessoas na linguagem falada, então você tem que ter pessoas falando aquela língua para que aquelas línguas realmente sirvam para mediar as interações humanas. Tá? Então, por exemplo, se a gente quiser pegar uma língua natural para usar como se fosse uma língua internacional, existe o latim, por exemplo. O latim já foi língua internacional, né? Já foi uma língua utilizada por pessoas de diferentes línguas, e hoje não seria viável utilizar o latim como língua internacional. Por que não? Porque o latim é uma língua antiga e, portanto, não tem mais falantes em número suficiente para torná-la uma língua viva. Não existe, por exemplo, a palavra bolso em latim, porque os romanos não tinham bolsos em suas roupas, eles usavam bolsas, eles usavam outras formas de carregar as coisas. Não tem palavras modernas como, por exemplo, computador, telefone, rádio, cinema, smartphone e outras palavras que são mais recentes, porque o latim não se desenvolveu, né, por não ter uma comunidade de falantes. O Esperanto, diferente do latim, diferente do Volapük, diferente do Ido e diferente das outras línguas artificiais, ela adquiriu características de língua natural. Tá? Então ela é falada no dia a dia por milhões de pessoas no mundo inteiro, na internet ou presencialmente, ou na linguagem escrita, livros, revistas e outros formatos. Então isso faz com que a língua consiga se desenvolver, tá? Porque a língua ela é no uso diário, no uso cotidiano da língua que ela vai se desenvolvendo e se complexificando. A humanidade ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais complexa, e a língua, para dar conta dessa complexidade da humanidade, ela precisa também se complexificar, ela precisa se desenvolver para dar conta de continuar servindo para mediar as interações humanas. E o Esperanto está dando conta desse desafio. Tá? Então, exemplos de características de língua natural que o Esperanto possui. O início do Esperanto, no início o Esperanto se chamava Lingvo Internacia. Então o Zamenhof, o iniciador do Esperanto, quando ele criou essa língua, ele batizou a língua com este nome, Lingvo Internacia. Então ele não batizou de Esperanto. Veja só. E Lingvo Internacia já mostra um pouco da flexibilidade da língua, porque Lingvo Internacia é o substantivo e depois o adjetivo. Tá? Em Esperanto você pode utilizar o substantivo antes do adjetivo ou o adjetivo antes do substantivo. E no início, quando ele batiza de Lingvo Internacia, quer dizer, dá a entender que talvez a regra, o uso seria o substantivo antes do adjetivo. Mas o uso dos esperantistas, logo no início do Esperanto, já colocou como o comum, o que acontece geralmente no uso do Esperanto é você utilizar o adjetivo antes do substantivo. Então assim, não está errado usar o substantivo antes do adjetivo, mas o usual é o adjetivo antes do substantivo. Isso já mostra o desenvolvimento da língua, tá? Mostra a flexibilidade da língua, de poder usar das duas formas, e mostra o desenvolvimento da língua, porque o uso da língua acabou patenteando o jeito mais usual, que é o adjetivo antes do substantivo. Então, isso mostra o desenvolvimento da língua, o modo como a língua no seu uso cotidiano foi fazendo com que determinada forma seja usual, determinada forma não seja usual.
O próprio nome da língua hoje, se chamar de Esperanto, mostra também o desenvolvimento da língua, porque Esperanto, na verdade, era o pseudônimo utilizado por Zamenhof, né? As pessoas dizem, né, há indícios de que Zamenhof tinha um pouco de receio de como essa publicação desse livro dele sobre o Esperanto poderia impactar a carreira dele como oftalmologista, então ele preferiu utilizar um pseudônimo. Só que as pessoas, os esperantistas, foram aprendendo o Esperanto e falavam no dia a dia: tô aprendendo a língua do Esperanto, tô aprendendo a língua do Esperanto, o Esperanto, a língua Esperanto, a língua Esperanto, e no uso diário do pseudônimo do Esperanto, no lugar do nome Lingvo Internacia, ficou renomeada a língua, tá? Hoje não existe, hoje é pacífico, não existe discussão entre os esperantistas sobre qual é o nome do Esperanto. Todo mundo sabe que o nome do Esperanto é Esperanto. Ninguém defende que o nome correto é Lingvo Internacia, porque a língua se desenvolveu no seu uso diário, cotidiano, e ficou assim, ficou batizado dessa forma. Inclusive, isso é muito interessante, isso foi colocado pelo próprio Zamenhof, que o Esperanto, a língua, não era dele. A língua era dos esperantistas, era dos falantes do Esperanto, e tanto é que ele nunca se colocou como criador do Esperanto. Ele se colocou, já em 1905, o primeiro congresso de Esperanto, ele se colocou como o iniciador do Esperanto. Então ele apenas iniciou o Esperanto. O restante é com os esperantistas. E é interessante a gente pensar nesse primeiro congresso em 1905, porque o Esperanto foi lançado em 1887, então 18 anos depois, houve o primeiro congresso de Esperanto, e foi quando o Esperanto foi realmente colocado à prova, né? Porque até então o Esperanto ele serviu muito como comunicação internacional por escrito, por cartas, né? Então os esperantistas se comunicavam entre si, de diferentes países, por cartas. Já tinha, obviamente, esperantistas que conversaram pessoalmente em Esperanto, mas em número grande de pessoas conversando ao mesmo tempo, né, simultaneamente em Esperanto, se comunicando em Esperanto, foi em 1905 que isso aconteceu. Isso foi essencial, foi quando se deu também esse pontapé inicial para a dinamicidade da língua, que é a dinamicidade que hoje a gente encontra no Esperanto. Existem músicas em Esperanto, livros escritos originalmente em Esperanto, músicas escritas originalmente em Esperanto, canais do YouTube em Esperanto e sobre o Esperanto, existem filmes em Esperanto. Então hoje o Esperanto, eu posso dizer com naturalidade que o Esperanto é uma língua natural por dois motivos. Primeiro, porque foi criado com base em línguas naturais e porque hoje é falado por vários esperantistas, inclusive alguns esperantistas que têm o Esperanto como língua materna, como língua de berço, porque um dos pais fala Esperanto e fala sempre Esperanto com essa criança e ela cresce tendo aquilo como uma língua 100% natural. É isso, gente. O Esperanto é uma língua natural. Vamos aprender Esperanto. Se você assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou. Então, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas com quem você acha que vale a pena. Clica aí em curtir e se inscreva no canal. Diz Larevido.